amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Sigma 24mm f1.4 DG Art HSM, que é a Prime super grande angular de grande abertura de maior performance do mercado. Pois é, de novo estamos falando de Sigma Art e de novo estamos falando de maior abertura aí e maior performance do mercado. Essa daqui que é a terceira Prime f1.4 DG que a gente vê na linha deles e também a terceira que a gente vê aqui no vlog do Zé, de um total aí de 4 objetivos já que eles apresentaram: 20mm, 24, 35, 50 da linha Art Global Vision da Sigma, que ela quer competir aí no mercado high-end de grande abertura com um topo de linha de performance e fórmulas óticas aí otimizadas para competir aí com o mercado de Canon L ou mesmo a Nikon AFS f1.4G. E hoje a gente vai ver a 24mm que foi apresentada no começo agora de 2015. Essa daqui que é a terceira objetiva, né? Ela vem antes aí da 20mm que eles acabaram de anunciar. E hoje a gente vai ver como é que ela se comporta, como é que é a operação aí de mais uma Prime aqui no vlog do Zé. Então vamos pegar ela na mão. Essa daqui que veio lá da Dorama de Nova York. A Dorama aí que é outra opção de loja que vocês podem ir no lugar da BH. A BH não tinha essa daqui em estoque, então eu fui direto na Dorama, consegui um preço muito bom lá em store. O serviço é bacanérrimo. E aqui o kit vem completo aí da Sigma, né? Vem a 24 aqui a caixinha, o pouch aqui com o zíper, também tem um espaço para você prender no cinto atrás, as duas caps, né? A cap aqui de pinte da frente e o lens hood. Essa daqui é a 24mm f1.4 DG Art HSM. Bom, a primeira coisa que a gente nota é que ela é virtualmente do mesmo tamanho da competidora direta dela, que é a Canon 24mm f1.4 L2. Eu já vou pegar a Canon aqui na mão. Essa daqui, a Canon, aí vocês conseguem ver que elas são virtualmente do mesmo tamanho. Não tem como a gente fugir muito dessas especificações, porque aqui em 85mm por 90mm da Sigma, você tem aí um sistema de 15 elementos em 11 grupos, sistema de foco interno traseiro completamente selado aqui, de um produto de 650 gramas, que parece pesado nas mãos, mas eu que gosto do equipamento mais pesado, né, ele dá um balanço melhor na câmera, funciona muito bem. E o que vocês têm que ver, pegar aqui de volta, é que elas têm virtualmente, né, começa o mount aqui mais fininho, vai engrossando aqui mais pra frente, e elas chegam num filtro de thread de 77mm lá na frente. Bom, o que vocês têm que ver de diferença é que a Sigma Art, quem nunca pegou uma Sigma Art na mão, a Sigma ela aposta nessa resposta tátil diferente que ela consegue dar com degraus diferentes e borrachas diferentes. Então você começa aqui num mount, que ele é um mount cromado aqui de metal, você tem uma parte aqui de metal também um pouquinho mais gelada, uma borracha um pouquinho mais baixinha aqui atrás, e o anel de foco manual ele fica bem protuberante aqui na frente, você sente que ele pega tanto aqui atrás do seu indicador quanto no seu dedão, você sente que esse anel está aqui. É essencialmente diferente da Sigma, aliás da Canon L, que ela é muito mais streamline. A gente já viu lá na 35mm f1.4 L2 que ela também é muito mais suave nas mãos, parece uma latinha de cerveja que eu falei, do que a Sigma, que você tem essa resposta aí na mão. Se você nunca pegou, essa é a resposta que você vai ter na Sigma. As duas aqui, né, de operação extremamente simples. Você tem um anel de foco manual aqui na frente, tanto na Sigma quanto na Canon. Já na linha de distância, botão aqui para você usar o sistema autofoco do lado de dentro, o botão aí que ele é redundante, né? As duas têm o sistema Full Time Manual, então você consegue, sem mexer no botão, ajustar o sistema de foco. E é isso, são dois equipamentos aqui que competem um lado a lado, mas de operação é virtualmente a mesma coisa, anéis perfeitos, tamanhos perfeitos, até o filtro na frente é do mesmo tamanho. Focando aqui na Sigma, de fato falando em foco, é mais uma que a gente tem o sistema HSM, que é o Hypersonic Motor deles, que é a grande diferença que a gente tem aí no mercado. O pessoal que está considerando a Sigma, elas têm fórmulas óticas absolutamente novas e impecáveis, coisa que a Canon está atualizando. A gente viu aí com a 35mm f1.4 DG HSM, a primeira das Global Visions, que ela teve uma fórmula ótica completamente nova, muito melhor do que a Canon L. Então a Canon teve que responder com a L2 no 35mm agora em 2015, e a mesma coisa aconteceu aqui nos 24mm. A gente vai ter que esperar por uma 24L3 da Canon. Mas quem está pensando em comprar, o sistema de foco é a grande diferença e sempre vai ser das duas. Aqui no sistema HSM da Sigma, você tem aqui um raio de giro que vai quase 45 graus, né? Isso é extremamente curto, né? Não te dá muitas opções de distância aí, e também o foco que é redundante no super grande angular, praticamente tudo está sempre em foco. Quando você vai para a Canon ela tem um raio de 90 graus, então é um caminho muito mais longo aqui que ela te dá de opção de distância, que é mais legal se você tiver que focar com precisão aí, por exemplo, produtos ou coisas de perto.
De qualquer maneira, o foco automático USM da Canon consegue ser 2 vezes mais rápido para completar um caminho 2 vezes maior. Ou seja, ele é quase 4 vezes mais rápido do que a gente tem na Sigma DG. E embora isso seja difícil de mostrar para vocês aqui no vlog do Zec, é a grande diferença entre essas duas fabricantes. Quem depende aí do foco automático, seja aí fotojornalista, você que está fotografando ação, né, carro de corrida na pista, você está do lado, aquele grande angular, você depende do foco automático, a Canon vai fazer o que a Sigma não faz. De qualquer maneira, eu não tive problemas de precisão com esse foco da 24, do mesmo jeito que eu tive com a 35 e com a 50. É um ponto positivo, só que ela não é muito rápida. E vai servir aí, eu por exemplo que gravo vídeo, a gente está gravando esse vídeo com a 35 f1.4 DG da Sigma. Eu não preciso mexer no foco, então a performance ótica dela funciona para mim mais do que um foco automático. Mas quem está dependendo, quem nunca usou uma Sigma e quer experimentar, já tem que saber disso. É o grande veredicto aqui do vlog do Zé, que a gente vai ver um vlog só sobre isso, que o foco automático da Sigma não compete com a Canon e é por isso que eles têm um produto mais barato. De qualquer maneira, vamos finalizar aqui. A gente tem os filtros na frente de 77mm, que são do mesmo tamanho dos da Canon, né? A Canon tem um thread aqui de metal na frente, então ele é um pouquinho mais gelado e ele rosqueia um pouquinho mais rápido. E você vê essas diferenças aqui. A Canon tem até elementos maiores na frente, não sei porquê, e a Sigma tem elementos menores. E outra coisa que a gente vai montar agora na câmera é que o mount aqui da Sigma ele é pelado, ele não tem o header sealing que a Canon declarou lá na 24mm, que são as borrachas atrás, borracha nos elementos da frente e até nos anéis de foco manual. Vou montar aqui na minha 6D a Sigma para vocês terem noção do tamanho. É só alinhar aqui a bolinha com bolinha. Vou montar o lens hood também, o lens hood que ele vem na caixa. É só você encaixar aqui o branquinho com o branquinho e girar, prendeu. Essa daqui é a Sigma 24mm f1.4 DG HSM, fica super bem equilibrado aqui na minha EOS 6D. E eu vou montar também a Canon 24mm pra gente ter noção do tamanho aqui na minha Elan 7E, que a gente já viu aqui no vlog do Zec, porque essas duas objetivas competem no mesmo mercado. Quem tiver na dúvida aí o que cada uma faz, peraí, deixa eu prender aqui, só alinhar aqui, ó. A Canon tem o anel de borracha atrás que vai ficar selado. Vou montar o lens hood, né? Quem é profissional tá aí com a Canon por causa do foco automático, ó. Essa daqui é a Canon, olha o tamanho desse lens hood. E essa daqui é a Sigma, ela é muito menorzinha aqui, mas as duas são bem equilibradas, as duas funcionam muito bem. E se vocês estão na dúvida aí, o foco automático sempre vai ser o destaque aqui da Canon, porque a Sigma não é uma first party, né? A Sigma é uma third party, eles fazem uma engenharia reversa no mount para saber como ele funciona. E eles desenvolveram essa linha aí para competir no mercado high-end. A Sigma 24mm aqui, que tem 15 elementos em 11 grupos, 4 deles FLD, que é o sistema sintético da Sigma para o Fluorite, um SLD do Special Low Dispersion, peças asféricas e grupos em excesso, que miram nas top performances da Canon e Nikon, notavelmente a série L, aqui no caso a 24 f1.4 L2 e a Nikon a FS f1.4G, que são todas objetivas respeitadas nas suas respectivas linhas, mas que acabam ficando para trás no comparativo de performance com a Sigma Art, que são mais novas, têm maior resolução, têm maior contraste, têm maior qualidade de imagem geral, sendo no mínimo uma coisa positiva para o mercado, porque apresenta uma concorrente de peso na hora da compra e incentiva o update das linhas tradicionais, como a Canon fez com a f35mm f1.4 L2 Blue Refractive Optics. Aqui na 24 f1.4 DG, a Sigma apresentou uma fórmula de absurdos 15 elementos em 11 grupos, 2 a mais que a Canon L e 3 a mais que a Nikon f1.4G, para a resolução máxima de ponta a ponta do quadro em qualquer abertura, que nunca foi um trato reconhecido nas f1.4 de grande abertura no grande angular. Basicamente, a Sigma conseguiu uma resolução digna do telefoto no quadro todo, com micro contraste perfeito em todos os detalhes em f1.4, mas aqui nos 84 graus de visão do super grande angular, para fotos extremamente nítidas, claras perfeitas logo na abertura máxima, com um look totalmente diferente que tínhamos antes na Canon e na Nikon. Sim, eles fizeram de novo, essa Sigma Art é o topo de performance ótica, desta vez no grande angular prime. Em f1.4 eu tive de rever as especificações dos meus arquivos porque a nitidez é absurda e simplesmente não parece em grande abertura. A Canon L2 USM sempre mostrou o blooming pesado nessa especificação, demonstrando as dificuldades de projetar para o grande angular com grande abertura. Qualquer cena com muita luz reflete nos elementos esféricos óticos do projeto, gerando halos de luz em torno de detalhes, tirando o contraste e a resolução no quadro todo.
A Canon parece um sonho totalmente aberta e difícil de trabalhar com paisagens, produtos e arquitetura, apesar de funcionar para retratos mais suaves, escondendo as imperfeições da pele. Mas esta Sigma não, ela se comporta da mesma forma que as outras Art f1.4 para um look extremamente afiado e novo, muito mais limpo, não importa a abertura e melhor para qualquer tipo de fotografia, seja de precisão ou de arte. É realmente a principal característica dessa objetiva e o caso de tê-la no kit. Se você fotografa demais em pouca luz e via os problemas na Canon e na Nikon, migre instantaneamente para a Sigma Art. Não há praticamente nenhum sinal de aberração na abertura máxima, não há qualquer sinal de perda de resolução nas bordas, problema crônico na Canon. O Sextal, como a Flare, é bem menos visível na Sigma. Aberrações cromáticas de eixo são minúsculas e os detalhes são muito mais nítidos ao redor do quadro. Até a vinheta, que sempre foi uma característica forte na Canon 24mm L2, com perda de até 5 stops nas bordas em f1.4, é muito mais sutil nessa Sigma apesar dos elementos menores. As duas são f1.4 e grande angulares, mas o quadro é muito mais claro na Sigma, evidenciando o que eu sempre falo para vocês. O f-stop é uma notação geométrica, não de luminosidade. Até a distorção geométrica é discreta, outro ponto positivo para as primes contra as Zoom 24 alguma coisa, que sempre mostram uma bolha no meio do quadro. Por fim, o bokeh da Sigma Art, aliás todas elas, é muito mais suave que a Canon e outra utilidade para o projeto. Fotos diferentes, como o close do sujeito e o fundo totalmente difuso, são exclusivas nessa especificação. Inclusive as cores, que são saturadas e contraste perfeito quanto a série L, coisa que não é tão fácil de fazer. Enfim, por $848, essa Sigma é de novo uma barganha no mercado óptico por causa da performance que entrega aqui do vlog do Zek da 24mm f1.4 DG Art HSM, que é a terceira Sigma Art que a gente vê, e eu não sei como eu vou mostrar isso com entusiasmo para vocês. Essa lente, oticamente, é muito foda. Vocês têm que ir lá no blog do Zak, ver as fotos que eu fiz com baixa profundidade de campo, com a abertura completamente aberta. Ela é muito mais nítida do que a gente tem na Canon 24mm. Eu vou trazer a Canon pra cá, porque eu tô falando dela. Ela é muito mais nítida do que esse equipamento daqui. Lógico, a gente não tem que basear as fotos pela nitidez e resolução, mas a Sigma tá anos na frente, literalmente. Esse daqui é um equipamento de 2008, esse daqui é um equipamento de 2015. E você consegue ver aí nas imagens. A gente só pode esperar por um upgrade agora da Canon, lançar uma 24 f1.4 L Mark III com Blue Refractive Optics, como a gente viu na 35 f1.4. Mas no momento, quem está fotografando aí, por exemplo, arquitetura, pode ir direto para essa Sigma aqui, porque você não vai depender do foco automático. O pessoal que está fotografando produto, por exemplo, carro do lado de dentro, ou também, de novo, arquitetura, se você falar que o prédio é um produto, vá direto aqui para Sigma. Lógico, a gente não tinha tantos problemas assim na Canon. Se você precisa do foco automático aí, se você está fazendo stage photography, fotojornalismo, ação, esportes, o foco vai ser muito mais bacana aqui na Canon. Mas a Sigma, de novo, é o mesmo caso. Quem já viu lado a lado da 35mm f1.4 com a L1, é o mesmo caso a 24 aqui. Quem viu a 50mm f1.4 com a 50 f1.4 USM, é o mesmo caso aqui. A Sigma, de novo, chutou bundas com o projeto óptico deles, e a gente só pode esperar aqui que a Canon atualize essa linha deles. Esse aqui é o vlog do Zek. Vocês estão me assistindo no YouTube, muito obrigado pela assinatura de vocês. Eu estou sociável com vocês via Facebook, Twitter, Snapchat. Vocês podem ver as fotos lá no Flickr e no Tumblr. Não deixem de ler o artigo lá no blog do Zek, que vocês conseguem ver detalhes do produto que fogem aqui na minha mão. E é isso, o beijo, o abraço, o humor de sempre.